Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de mais uma obra de Letícia Wierchowski, Um Farol no Pampa. Esta é a segunda parte da trilogia Casa das Sete Mulheres, que, conforme eu comentei com vocês, eu acho que um mês atrás, mais ou menos, que eu havia feito uma resenha, né, sobre a Casa das Sete Mulheres e falei que eu teria muita vontade de dar continuidade a essa história a partir do momento que você sabe que tem uma continuação, né? E se lá, se naquela história a gente encontrou o desenvolvimento da Guerra dos Farrapos, aqui não vai ser diferente, a coisa vai ser sangrenta também. Eles vão atravessar um novo período na história, onde está acontecendo a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela começa em 1864 e vai até 1870. Lembram que a Guerra dos Farrapos havia terminado em 1845? De 1835 a 1845. Então eles tiveram um curto período de paz e em 1864 já inicia, então menos de 20 anos depois, né, já inicia uma nova guerra. E ali, até eu andei vendo bastante vídeos, assistindo alguma coisa e lendo um pouco mais a respeito, porque na escola você aprende determinadas coisas sobre a Guerra do Paraguai, e depois com o desenvolvimento dos estudos, né, no assunto, até os próprios historiadores, eles divergem, né, porque tem muitos pontos aí que se levanta, mas praticamente se trata da disputa acontecendo lá dentro do Uruguai, assim, uma guerrinha política, né, entre o partido chamado Branco e o Partido Colorado. Naquele momento, o Partido Branco estava no poder e o Partido Colorado queria uma insurreição ali, eles queriam tirar esse partido do comando do país. Esse Partido Branco era, então, o seu presidente, o Prudêncio. Porém, o Partido do Prudêncio contava com o apoio, a ajuda de Solano Lopes, lá do Paraguai, que não tinha nada a ver com essa guerra, mas o Solano Lopes tinha que este era o único aliado que ele tinha nessa região. Então, mais ou menos, eles se protegiam. Na contrapartida, Venâncio Flores, o chefe dos Colorados, ele tinha o Brasil como um apoiador, né, para destituir, então, esse presidente do poder. Então, ali já começam esses movimentos, né? O que era pequenininho, uma coisa muito ali interna do país, acabou se alastrando num espaço muito grande ali, pegando essa América do Sul, né? E destroçando, como a gente sabe que aconteceu no final. Solano Lopes captura um navio mercante do Brasil e invade o Mato Grosso. Porém, a gente fala invadir, na verdade, nesse momento, os limites das terras brasileiras, paraguaias e argentinas não estavam muito bem definidas. Então, quando Solano Lopes faz esse movimento de entrar ali no Mato Grosso, com a pretensão de chegar até o Uruguai, passando por terras argentinas, ali ele tomou, então, ele tomou a frente, né, dessa guerra. E a Argentina, que no primeiro momento havia dito que não entraria nessa questão, eles não queriam saber dessa guerra. Quando teve, então, esses paraguaios passando por terras argentinas, eles se viram obrigados a tomar uma atitude. Então, Brasil, Uruguai e Argentina entraram, formaram a Tríplice Aliança e aconteceu essa sangrenta Guerra do Paraguai. Os três aliados contra o Paraguai. Houve aí um total de 400 mil mortes. Das 400 mil mortes, acredita-se que 300 mil mortes foram de paraguaios. Este aí vai ser o pano de fundo, né, para o desenvolvimento dessa história. Aqui na segunda parte, a gente vai encontrar o Matias, que foi o garotinho que nasceu de um relacionamento de uma das sobrinhas de Bento Gonçalves quando estava lá naquela Casa das Sete Mulheres. Eu não vou falar de qual das meninas se trata, porque eu tenho a intenção de não estragar a surpresa de leitura de vocês, quando vocês forem ler. Então, lá acontece esse relacionamento, né,
fora de um casamento. Então, causou assim uma grande tristeza para a mãe dessa moça. Aquela coisa da desonra, né? A mãe desprezou ela, deixou ela trancada por muitos meses dentro de um quarto. Assim, foi uma coisa bem pesada que aconteceu. Então a história termina assim, com o nascimento, lá na Casa das Sete Mulheres, acaba com quando nasce o Matias. E aqui a gente começa a história já com o falecimento do Matias. Então tem um salto gigantesco, você já se depara com essa morte, não soube nada ainda a respeito, mas obviamente a história vai se desenvolver e vai te apresentando. Aqui a Letícia Wrichowski vai te levando para frente e para trás da história o tempo inteiro. Em alguns momentos você se depara com uma situação e pensa, tá, pera lá, em que ano que a gente tá aqui mesmo? Tá, então essa pessoa estaria com determinada idade, sabe? Você começa a fazer umas contas assim. Teve alguns momentos que eu me perdi geral, assim, eu pensei, deixa lá, tá tudo bem. O importante é que eu tô entendendo o que tá acontecendo. Como eu já deixei claro ali para vocês o desenvolvimento da Guerra do Paraguai, então uma das grandes tragédias aqui deste período que eles vão viver é esta Guerra do Paraguai, né, que vai causar assim mais um grande dano em toda essa família. E a gente vai vendo também as experiências negativas que eles já tiveram com aquela primeira Guerra dos Farrapos, e que começam eles próprios se questionarem, né? O que vale, afinal, o que se tira de uma guerra, né? Porque, independentemente do que sai de positivo para aquele governo, para uma família é sempre muito penoso, né? As consequências, é muito danosa essa consequência da guerra. Então, eles já estão assim saturados. Quando iniciou, eles imaginavam que seria em 1, 2 anos no máximo, tudo acabaria, né? Eles nem esperavam que chegaria a 2 anos essa guerra, mas se estendeu por longos 6 anos. Então, aquela coisa da desesperança acaba brotando, né, em cada um deles e assim, vendo realmente, né, qual o sentido de uma guerra, né? A que preço que se paga para, sei lá, você daria um filho, né, por uma guerra? Não. Então, assim, acalme seus ânimos, né? Para que fomentar, para que motivar uma guerra, né? Se no fim vai se pagar com a vida de seus entes queridos. Então, eu creio que seja uma reflexão importante a se fazer, porque a humanidade já passou por muitas guerras e é sempre uma experiência dolorosa demais. E quando você tem a oportunidade de ver o resultado disso, a pessoa não diria, eu faria tudo de novo. Não diria isso, né? Independentemente do resultado que aquela guerra trouxe para o seu país. Bom, e o título Um Farol no Pampa é por conta de um desenho de um farol, um projeto, né, de um farol que o Garibaldi havia deixado ali naquela época em que ele esteve instalado na casa ali de uma das irmãs de Bento Gonçalves, onde ele tinha um estaleiro e ele desenvolveu ali seus barcos. Então, naquela ocasião ele havia feito o desenho de um farol, porque naquele período não havia ainda assim estrada de ferro pelas localidades ali. O deslocamento humano acontecia por barcos, né? Tinha esse propósito de um farol para iluminar o Pampa. Ana quis comprar essa ideia de Garibaldi para deixar como uma orientação para os navegadores daquela região. Então, quando acabou a Guerra dos Farrapos, ela resolveu pôr em prática a construção desse farol. E foi assim uma coisa encantadora, né? Chamava muita atenção, ele todo em madeira, branquinho. Aquilo ficou um marco, né, para eles, esse farol no Pampa. Deu propósito à vida de Dona Ana. Então, cada uma daquelas meninas que ficaram instaladas lá na Casa das Sete Mulheres, sobrinhas de Bento Gonçalves, filha dele também, né? A gente vai ver aqui o desenrolar da história de cada um deles, os casamentos que foram acontecendo, os desencontros amorosos que foram acontecendo, decepção no longo da vida, doença que mata, sabe assim,
Tem uma situação aqui de uma das moças que o filho nasce, em pouco tempo ela perde, em poucos anos essas crianças vão morrendo. É uma coisa assim desoladora. E sempre fica muito marcado aqui, como eu comentei já na primeira história, que a Letícia Wierchowski, ela tem um jeito poético demais, muito lindo de escrever. Mas ela deu uma pesada na mão aqui, sabe? Ela fez sofrer demais, sabe? Ela me fez sofrer demais. Então você tem que estar bem. Você tem que estar bem para aguentar, porque, oh meu Deus, uma mulher terrível, assim, ela vai passando de trator por cima do leitor. No desenvolver da história de cada um desses personagens, você vai encontrar também a Manuela, que é aquela quem fazia os cadernos, né, no primeiro romance. Ela ia fazendo seus diários, contando a história de tudo que vinha acontecendo em família. Aqui ela continua esperando o Garibaldi. Aqui ela vai saber no futuro, décadas depois da morte de Garibaldi, lá na Itália. Aí ela sofre, ela fica esperando a morte. Ela já não acredita em Deus nessa altura, né? Ela já viu tantas coisas ruins da vida que ela perdeu a sua fé em Deus. Essa mulher, até o último suspiro, ela pensa em Garibaldi. E ela vai morrer com um sorriso no rosto, assim, dando a entender que finalmente ela encontrou Garibaldi. E o destino que Letícia Wierchowski reserva a Matias é bastante doloroso, assim. Você tem uma esperança de que as coisas vão ficar bem, né? Porque por quem ele foi criado, é uma pessoa que a gente tem grande estima aqui na história. Você se apega, né, emocionalmente a essa personagem. E era o grande sonho dela que ele, finalmente, esse menino fosse feliz, né? Fosse um homem feliz. Mas a gente vai vendo assim um destino doloroso demais para ele. A história aqui se propõe a dar aquela continuidade, né, a todas aquelas crianças, e nem sempre o destino delas vai ser do modo como você gostaria, né? Aquela coisa feliz, agradável. É óbvio que para alguns membros da família de fato vai ser feliz, para a família Bento Gonçalves, né, seus sobrinhos, seus filhos, enfim, suas irmãs, mas a gente percebe muito mais um sofrimento, claro, né? Até porque ficou marcado de forma pesada aqui, né? Pela Guerra do Paraguai. Então, é isto. Eu desejo que você faça também a sua leitura, né? Eu espero que você venha conhecer essa história, Um Farol no Pampa, e que tire suas próprias conclusões a partir da sua experiência de leitura. Eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigada. Se inscreva no canal, dê um joinha se gostaram e espero vocês na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!